Menkyu. Introdução à Economia. Capítulo 27. As ferramentas básicas das finanças. Em algum momento de sua vida, você terá de lidar com o sistema financeiro da economia. Irá depositar sua poupança em uma conta bancária ou fazer uma hipoteca para comprar uma casa. Após conseguir um emprego, você irá decidir se deve investir sua conta de aposentadoria em ações, títulos ou outros instrumentos financeiros. Você pode tentar montar sua própria carteira de ações e então terá de decidir entre apostar em empresas já bem estabelecidas como a General Electric, ou outras mais novas como a Cisco Systems. E sempre que assistir ao noticiário noturno, você ouvirá notícias sobre a ascensão ou a queda do mercado de ações, junto com as tentativas frequentemente débeis de explicar o comportamento do mercado. Se refletir por um momento sobre as muitas decisões financeiras que terá de tomar durante sua vida, você verá dois elementos relacionados em quase todas elas: tempo e risco. Como vimos no capítulo anterior, o sistema financeiro coordena a poupança e o investimento da economia. Portanto, diz respeito às decisões que tomamos hoje e que afetarão nossas vidas no futuro. Mas o futuro é desconhecido. Quando alguém decide poupar, ou quando uma empresa decide investir, a decisão se baseia em uma previsão sobre um provável resultado futuro, mas o resultado efetivo pode acabar se revelando bem diferente do previsto. Este capítulo apresenta algumas ferramentas que nos ajudam a entender as decisões que as pessoas tomam quando participam do mercado financeiro. O campo das finanças desenvolve essas ferramentas em mais detalhes e você poderá optar por fazer cursos que se concentrem nesse assunto. Mas por causa da grande importância do sistema financeiro para o funcionamento da economia, muitos dos princípios básicos das finanças são cruciais para compreender como a economia funciona. As ferramentas financeiras também podem ajudar a pensar em algumas das decisões que você terá de tomar durante a vida. Este capítulo aborda 3 tópicos. Primeiro, discutiremos como comparar somas de dinheiro em diferentes pontos no tempo. Segundo, discutiremos como gerenciar o risco. Terceiro, construiremos nossa análise do tempo e do risco para examinar o que determina o valor de um ativo, como uma ação, por exemplo. Finanças é o campo que estuda como as pessoas tomam decisões sobre a alocação de recursos ao longo do tempo e como lidam com o risco. Valor presente, medindo o valor do dinheiro no tempo. Imagine que alguém se ofereça para lhe dar $100 hoje ou $100 daqui a 10 anos. Qual das duas alternativas você escolheria? Esta é uma pergunta fácil. Ter $100 hoje é melhor porque você pode depositar o dinheiro em um banco, tê-lo ainda daqui a 10 anos e, enquanto isso, recebe juros sobre os $100. A lição: uma quantidade de dinheiro qualquer é mais valiosa hoje do que a mesma quantidade de dinheiro no futuro. Considere agora uma pergunta mais difícil. Imagine que alguém se ofereça para lhe dar $100 hoje ou $200 daqui a 10 anos. Qual das alternativas você escolheria? Para responder a essa pergunta, você precisa comparar de alguma maneira somas de dinheiro em diferentes pontos no tempo. Os economistas fazem isso por meio de um conceito denominado valor presente. O valor presente de qualquer soma de dinheiro futura é a quantidade que seria necessária hoje, às atuais taxas de juros, para produzir aquela soma futura. Para aprender como usar o conceito de valor presente, vamos analisar 2 exemplos simples. Pergunta: se você depositar $100 hoje em uma conta bancária, quanto isso valerá em N anos? Ou seja, qual será o valor futuro desses $100? Resposta: vamos usar R para representar a taxa de juros sob forma decimal, ou seja, uma taxa de juros de 5% significa que R igual a 0,05. Suponha que os juros sejam pagos anualmente e que os juros pagos fiquem na conta bancária e rendam mais juros, um processo chamado de composição. Assim sendo, os $100 se tornarão 1 mais R, vezes $100 após um ano.
1 mais R, vezes, 1 mais R, vezes $100 após 2 anos. 1 mais R, vezes, 1 mais R, vezes, 1 mais R, vezes $100 após 3 anos. 1 mais R, elevado a N vezes $100 após N anos. Por exemplo, se estivermos investindo a uma taxa de juros de 5% por 10 anos, o valor futuro dos $100 será de 1,05, elevado a 10 vezes $100, ou $163. Valor presente é o montante de dinheiro que seria necessário hoje para produzir, usando a taxa de juros atual, certo montante de dinheiro futuro. Valor futuro é o montante de dinheiro no futuro que um montante de dinheiro hoje irá render dada a atual taxa de juros. Composição é a acumulação de uma soma de dinheiro em uma conta bancária, em que os juros recebidos permanecem na conta para ganhar juros adicionais no futuro. Pergunta: suponha agora que você vai receber $200 daqui a N anos. Qual o valor presente desse pagamento futuro? Ou seja, quanto você teria de depositar em um banco hoje para ter $200 em N anos? Resposta: para responder a essa pergunta, basta virar a resposta anterior ao contrário. Na primeira pergunta, calculamos um valor futuro com base no valor presente multiplicando pelo fator 1 mais R, elevado a N. Para calcular um valor presente a partir de um valor futuro, dividimos pelo fator 1 mais R, elevado a N. Portanto, o valor presente de $200 em N anos é de $200 dividido por 1 mais R, elevado a N. Se esse valor fosse depositado em um banco hoje, após N anos se tornaria 1 mais R, elevado a N vezes $200 dividido por 1 mais R, elevado a N, ou $200. Por exemplo, se a taxa de juros for de 5%, o valor presente de $200 em 10 anos será de $200 dividido por 1,05, elevado a 10, ou $123. Isso ilustra a fórmula geral, sendo R a taxa de juros, um montante X a ser recebido em N anos tem valor presente de X dividido por 1 mais R, elevado a N. Vamos agora voltar à pergunta inicial: você deveria optar por $100 hoje ou $200 daqui a 10 anos? Podemos deduzir com base em nossos cálculos do valor presente que, se a taxa de juros for de 5%, você deverá escolher $200 daqui a 10 anos. Os $200 futuros têm valor presente de $123, que é maior do que $100. Você se sairá melhor se esperar pela soma futura. Observe que a resposta à nossa pergunta depende da taxa de juros. Se a taxa de juros fosse de 8%, então os $200 em 10 anos teriam um valor presente de $200 dividido por 1,08, elevado a 10, que é apenas $93. Nesse caso, você deveria aceitar os $100 hoje. Porque a taxa de juros deve afetar a sua decisão. A resposta é que quanto maior a taxa de juros, mais você pode ganhar depositando seu dinheiro no banco e mais atraente se torna ter $100 hoje. Como mostram esses exemplos, as taxas de crescimento e as taxas de juros, se compostas por muitos anos, podem levar a resultados espetaculares. É provavelmente por isso que Albert Einstein uma vez se referiu à composição como a maior descoberta matemática de todos os tempos. O conceito de valor presente é útil em muitos casos, inclusive em decisões com que as empresas se deparam ao avaliar projetos de investimento. Por exemplo, imagine que a General Motors esteja pensando em construir uma nova fábrica. Suponha que a fábrica custará $100 milhões hoje e renderá à empresa $200 milhões em 10 anos. Será que a General Motors deve realizar o projeto? É fácil perceber que a decisão é idêntica à que acabamos de estudar. Para tomar sua decisão, a empresa comparará o valor presente do rendimento de $200 milhões com o custo de $100 milhões. A decisão da empresa, portanto, dependerá da taxa de juros.
Se a taxa de juros for de 5%, o valor presente do rendimento de 200 milhões de dólares da fábrica será de 123 milhões de dólares, e a empresa optará por arcar com o custo de 100 milhões de dólares. No entanto, se a taxa de juros for de 8%, o valor presente do rendimento será de apenas 93 milhões de dólares, e a empresa optará por deixar o projeto de lado. Assim, o conceito de valor presente ajuda a explicar por que o investimento e, portanto, a quantidade demandada de fundos para empréstimos diminui quando a taxa de juros aumenta. Eis outra aplicação do valor presente. Suponha que você ganhe uma loteria de $1 milhão e possa optar entre receber 20 milhares de dólares por ano durante 50 anos, num total de $1 milhão, ou receber um pagamento imediato de 400 milhares de dólares. Qual opção você escolheria? Para tomar a decisão apropriada, você precisa calcular o valor presente do fluxo de pagamentos. Após realizar 50 cálculos semelhantes ao feito anteriormente, um para cada pagamento, e somar os resultados, você veria que o valor presente do prêmio de $1 milhão a uma taxa de juros de 7% é de apenas 276 milhares de dólares. Você ficará em uma situação melhor se aceitar o pagamento imediato de 400 milhares de dólares. $1 milhão pode parecer mais dinheiro, mas os fluxos de caixa futuros, uma vez descontados para o presente, valem bem menos. Saiba mais sobre a mágica da composição e a regra de 70. Suponha que você observe que um país tem taxa de crescimento média de 1% ao ano, enquanto outro cresce a 3% ao ano em média. À primeira vista, isso pode não parecer um problema muito grande. Que diferença 2% podem fazer? A resposta é uma grande diferença. Até taxas de crescimento que parecem pequenas quando escritas em termos percentuais parecem grandes depois de se comporem por muitos anos. Vamos considerar um exemplo. Suponha que dois graduados, Jerry e Elaine, consigam seu primeiro emprego aos 22 anos de idade, ganhando 30 milhares de dólares por ano. Jerry vive numa economia em que todas as rendas crescem 1% ao ano, ao passo que Elaine vive em uma economia em que as rendas crescem a taxa de 3% ao ano. Bastam alguns cálculos simples para mostrar o que acontece. 40 anos depois, quando ambos tiverem 62 anos, Jerry estará ganhando 45 milhares de dólares por ano, enquanto Elaine estará ganhando 98 milhares de dólares. Por causa dessa diferença de 2 pontos percentuais na taxa de crescimento, o salário de Elaine será mais do que o dobro do de Jerry. Uma velha regra de bolso, chamada de regra de 70, ajuda a entender as taxas de crescimento e os efeitos da composição. Segundo a regra de 70, se uma variável cresce a uma taxa de X% ao ano, então a variável dobrará a cada 70 dividido por X anos, aproximadamente. Na economia de Jerry, as rendas crescem 1% ao ano, de modo que levará cerca de 70 anos para que dobrem. Na economia de Elaine, as rendas crescem 3% ao ano, de modo que levará aproximadamente 70 dividido por 3, ou 23, anos para que as rendas dobrem. A regra de 70 se aplica não só ao crescimento de uma economia, mas também ao de uma caderneta de poupança. Eis um exemplo: em 1791, Ben Franklin morreu e deixou 5 milhares de dólares para serem investidos durante 200 anos em benefício de estudantes de medicina e da pesquisa científica. Se esse dinheiro rendesse 7% ao ano, o que teria sido possível, o investimento dobraria de valor a cada 10 anos. Após 200 anos teria dobrado 20 vezes. Ao fim dos 200 anos de composição, o investimento valeria 220 vezes 5 milhares de dólares, o que é cerca de 5 bilhões de dólares. Na realidade, os 5 milhares de dólares de Franklin só chegaram a 2 milhões de dólares em 200 anos porque parte do dinheiro foi gasta nesse meio tempo. Administrando o risco. A vida é cheia de riscos. Quando você esquia, corre o risco de quebrar a perna em uma queda.
Quando vai de carro para o trabalho, corre o risco de se envolver em um acidente. Quando põe parte de sua poupança no mercado de ações, corre o risco de uma queda nos preços. A resposta racional a esse risco não é, necessariamente, evitá-lo a qualquer custo, mas levá-lo em consideração em sua tomada de decisão. Vamos ver como isso pode ser feito. Aversão ao risco. A maioria das pessoas é avessa ao risco. Isso não significa apenas que as pessoas não gostam que coisas ruins aconteçam consigo mesmas. Significa que a elas desagradam coisas ruins mais do que agradam coisas boas comparáveis. Ser avesso ao risco significa exibir uma antipatia à incerteza. Por exemplo, suponha que um amigo lhe ofereça a seguinte oportunidade. Ele irá jogar uma moeda. Se der cara, ele lhe pagará $1 milhão. Mas, se der coroa, você terá de pagar $1 milhão a ele. Você aceitaria a proposta? Não, se fosse avesso ao risco. Para alguém avesso ao risco, a dor de perder $1 milhão superaria o prazer de ganhar $1 milhão. Os economistas desenvolveram modelos de aversão ao risco usando o conceito de utilidade, que é a medida subjetiva do bem-estar ou satisfação de uma pessoa. Cada nível de riqueza proporciona determinada quantidade de utilidade, como mostra a função utilidade representada na figura 1. Mas a função exibe a propriedade da utilidade marginal decrescente, ou seja, quanto mais riqueza tem uma pessoa, menos utilidade ela obtém de $1 adicional. Assim, na figura, a inclinação da função utilidade diminui à medida que a riqueza aumenta. Por causa da utilidade marginal decrescente, a utilidade perdida por causa da perda da aposta de $1 milhão é maior do que a utilidade ganha se a aposta for vencida. Como resultado, as pessoas são avessas ao risco. Figura 1. A função utilidade. Essa função utilidade mostra como a utilidade, uma medida subjetiva de satisfação, depende da riqueza. À medida que a riqueza aumenta, a função utilidade se torna menos inclinada, refletindo a propriedade da utilidade marginal decrescente. Por causa da utilidade marginal decrescente, uma perda de $1 milhão reduz a utilidade em maior medida do que um ganho de $1 milhão a aumenta. A aversão ao risco representa o ponto de partida para a explicação de diversas coisas que observamos na economia. Vamos considerar 3 delas: seguros, diversificação e trade-off risco-retorno. Os mercados de seguros. Uma maneira de lidar com o risco é contratar um seguro. A característica geral dos contratos de seguro é que a pessoa que enfrenta o risco paga uma taxa a uma companhia seguradora que, por sua vez, concorda em aceitar total ou parcialmente o risco. Há muitos tipos de seguro. O seguro para carros cobre o risco de envolvimento em um acidente de trânsito, o seguro contra incêndio cobre o risco de que sua casa pegue fogo, o seguro saúde cobre o risco de que você precise de tratamento médico dispendioso e o seguro de vida cobre o risco de que você morra e deixe sua família privada de sua renda. Há ainda o seguro contra o risco de viver demais. Em troca de uma taxa paga hoje, as seguradoras lhe pagarão uma anuidade, ou seja, uma renda regular por todos os anos até a sua morte. Em certo sentido, cada contrato de seguro é uma aposta. É possível que você não se envolva em um acidente de trânsito, que sua casa não pegue fogo e que você nunca precise de tratamentos médicos caros. Na maioria dos anos, você pagará o prêmio à seguradora e não terá nada em troca, a não ser paz de espírito. De fato, a seguradora conta com o fato de que a maioria das pessoas não reivindique suas apólices, do contrário, ela não poderia atender às reivindicações dos poucos desafortunados e continuar em operação. Do ponto de vista da economia, o papel do seguro não é eliminar os riscos inerentes à vida, mas distribuí-los com maior eficiência. Vamos considerar, por exemplo, o seguro contra incêndio. Ter um seguro contra incêndio não reduz o risco de você perder sua casa em um incêndio.
Mas, se esse infeliz sinistro ocorrer, a empresa seguradora irá lhe pagar uma indenização. O risco, em vez de ser suportado só por você, é dividido entre os milhares de acionistas da seguradora. Como as pessoas são avessas ao risco, é mais fácil para 10.000 pessoas arcarem com 1/10.000 do risco do que para uma pessoa arcar com todo o risco por si só. O mercado de seguros sofre de dois tipos de problemas que reduzem sua capacidade de distribuição do risco. Um deles é a seleção adversa. Uma pessoa de alto risco tem maior probabilidade de contratar um seguro do que uma pessoa de baixo risco. O segundo problema é o risco moral. Depois que as pessoas contratam um seguro, estão sujeitas a menor incentivo para serem cuidadosas com seu comportamento de risco. As seguradoras estão cientes desses problemas, e o preço do seguro reflete os riscos reais que a empresa enfrentará após a contratação da apólice. O alto preço dos seguros é o motivo pelo qual algumas pessoas, especialmente as que sabem que são de baixo risco, optam por não contratar seguro e, em vez disso, suportar por si sós algumas das incertezas da vida. Diversificação do risco idiosincrático. Em 2002, a Enron, uma grande e outrora respeitada empresa, foi à falência cercada de acusações de fraude e irregularidades contábeis. A alta administração da empresa foi convocada para depor perante o Congresso e explicar seus atos, enfrentando a possibilidade de prisão. A parte mais triste da história, contudo, envolveu milhares de empregados dos níveis inferiores. Eles não só perderam seu emprego, mas muitos também perderam toda a sua poupança. Cerca de 2/3 dos fundos de aposentadoria dos empregados estavam em ações da Enron que perderam todo o valor. Se há um conselho que as finanças oferecem às pessoas avessas ao risco, é o seguinte: não coloque todos os seus ovos em uma só cesta. Você talvez já tenha ouvido isso antes, mas as finanças transformaram essa tradicional sabedoria em uma ciência. Essa ciência se chama diversificação. Diversificação é a redução do risco obtida por meio da substituição de um só risco por um grande número de riscos menores e não correlacionados. O mercado de seguros é um exemplo de diversificação. Imagine uma cidade com 10.000 proprietários de casas todos se deparando com o risco de o imóvel pegar fogo. Se alguém fundar uma seguradora e cada pessoa da cidade se tornar tanto acionista quanto portadora de apólice da empresa, todas reduzirão seu risco por meio da diversificação. Cada pessoa estará sujeita agora a 1/10.000 do risco de 10.000 possíveis incêndios, em vez da totalidade do risco de um só incêndio em seu próprio imóvel. A menos que a cidade toda pegue fogo ao mesmo tempo, o resultado negativo que cada pessoa enfrenta é bem menor. Quando as pessoas usam sua poupança para comprar ativos financeiros, elas também podem reduzir o risco por meio de diversificação. A pessoa que compra ações de uma empresa está apostando na lucratividade futura da empresa. Essa aposta muitas vezes é de alto risco porque é difícil prever o destino das empresas. A Microsoft evoluiu, começando com alguns jovens peritos em computação, e chegou a ser uma das mais valiosas empresas do mundo em poucos anos. A Enron passou de uma das empresas mais respeitadas do mundo para uma companhia quase sem valor em apenas alguns meses. Felizmente, os acionistas não precisam atrelar sua própria sorte à de uma empresa qualquer. O risco pode ser reduzido fazendo um grande número de apostas menores em vez de um pequeno número de grandes apostas. A figura 2 mostra como o risco de uma carteira de ações depende do número de ações que há em carteira. O risco é medido aqui com a estatística denominada desvio padrão que você talvez tenha aprendido em alguma aula de matemática ou estatística. O desvio padrão mede a volatilidade de uma variável, ou seja, o quanto é provável que a variável flutue. Quanto maior o desvio padrão do retorno de uma carteira, maior o risco representado por ela. A figura mostra que o risco de uma carteira de ações cai substancialmente com o aumento do número de ações. Para uma carteira com uma só ação, o desvio padrão é de 49%.
Passar de 1 para 10 ações elimina cerca de metade do risco. Passar de 10 para 20 ações reduz o risco em mais 13%. À medida que o número de ações continua a aumentar, o risco continua a cair, embora as reduções do risco após 20 ou 30 ações sejam pequenas. Figura 2. A diversificação reduz o risco. Esta figura mostra como o risco de uma carteira, medida aqui com a estatística denominada desvio padrão, depende do número de ações em carteira. Presume-se que o investidor coloque um percentual igual de sua carteira em cada uma das ações. Aumentar o número de ações reduz, mas não elimina, o montante do risco de uma carteira de ações. Observe que é impossível eliminar todo o risco por meio do aumento do número de ações em carteira. A diversificação é capaz de eliminar o risco idiosincrático, a incerteza associada a empresas específicas. Mas a diversificação não pode eliminar o risco agregado, que é a incerteza associada à economia como um todo que afeta todas as empresas. Por exemplo, quando a economia entra em recessão, a maioria das empresas apresenta queda nas vendas, redução do lucro e baixo retorno de suas ações. A diversificação reduz o risco dos detentores de ações, mas não o elimina. Risco idiosincrático é o risco que afeta somente um único agente econômico. Risco agregado é o risco que afeta todos os agentes econômicos ao mesmo tempo. O trade-off entre risco e retorno. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é de que as pessoas enfrentam trade-offs. O trade-off mais importante para entender as decisões financeiras é o trade-off entre risco e retorno. Como vimos, há riscos inerentes às ações mesmo em uma carteira diversificada. Mas as pessoas avessas ao risco estão dispostas a aceitar essa incerteza porque são remuneradas por isso. Historicamente, as ações oferecem taxas de retorno muito mais elevadas do que outros ativos financeiros, como títulos e cadernetas de poupança. Nos 2 últimos séculos, as ações proporcionaram retorno real médio de 8,3% ao ano, enquanto os títulos governamentais de curto prazo pagaram retorno real de apenas 3,1% ao ano. Ao decidir como alocar suas poupanças, as pessoas precisam decidir quanto risco estão dispostas a aceitar para obter o maior retorno. A figura 3 ilustra o trade-off risco-retorno para uma pessoa que escolhe entre uma ação de risco com um retorno médio de 8,3% e desvio padrão de 20%, e uma alternativa segura com retorno de 3,1% e desvio padrão de 0%. A alternativa segura pode ser uma caderneta de poupança ou um título do governo. Cada ponto da figura representa uma alocação específica de uma carteira entre as ações de risco e o ativo seguro. A figura mostra que quanto mais a pessoa investe em ações, maiores tanto o risco quanto o retorno. Figura 3. O trade-off entre risco e retorno. Quando as pessoas aumentam o percentual de suas poupanças colocado em ações, elas aumentam o retorno médio que podem esperar ganhar, mas também os riscos que enfrentam. Reconhecer o trade-off risco-retorno por si só, não nos diz o que alguém deve fazer. A escolha de uma combinação específica de risco e retorno depende da aversão ao risco da pessoa, a qual reflete as próprias preferências pessoais. Mas é importante para os acionistas perceber que o preço do retorno médio mais elevado que eles apreciam vem do maior risco. Avaliação de ativos. Agora que desenvolvemos uma compreensão básica dos 2 tijolos das finanças, tempo e risco, vamos aplicar esse conhecimento. Esta seção trata de uma questão simples: o que determina o preço de uma ação. Como a maioria dos preços, a resposta é a oferta e a demanda. Mas isso não é o fim da história. Para entender os preços das ações, precisamos pensar mais profundamente sobre o que determina a disposição de uma pessoa para pagar por uma ação. Análise fundamentalista. Vamos imaginar que você tenha decidido investir 60% de sua poupança em ações e que, para diversificar, tenha resolvido comprar 20 ações diferentes.
Se abrir o jornal, encontrará uma lista com milhares de ações. Como escolher as 20 para sua carteira? Ao comprar ações, você está comprando uma participação em uma empresa. Ao decidir de quais empresas deseja ser proprietário, é natural levar duas coisas em consideração: o valor da empresa e o preço ao qual suas ações estão sendo negociadas. Se o preço for inferior ao valor, diz-se que a ação está desvalorizada. Se o preço for maior do que o valor, diz-se que a ação está supervalorizada. Se o preço e o valor forem iguais, diz-se que a ação está corretamente valorizada. Ao escolher as 20 ações para sua carteira, você deve dar preferência às ações subvalorizadas. Nesses casos, você estará fazendo um bom negócio pagando menos do que a empresa vale. Mas é mais fácil falar do que fazer. Descobrir o preço não apresenta dificuldade, basta somente consultar o jornal. O difícil é determinar o valor da empresa. O termo análise fundamentalista se refere a uma análise detalhada da empresa para determinar seu valor. Muitas empresas de Wall Street contratam analistas de ações para realizar esse tipo de análise e aconselhar a compra de ações. Análise fundamentalista é o estudo das demonstrações contábeis e das expectativas futuras de uma empresa para determinar seu valor. O valor de uma ação para um acionista é o que ele recebe por ser seu proprietário, o qual inclui o valor presente do fluxo de pagamentos de dividendos e o preço final de venda. Lembre-se de que dividendos são pagamentos em dinheiro que uma empresa faz a seus acionistas. A capacidade que uma empresa tem de pagar dividendos, assim como o valor da ação quando o acionista as vende, dependem da capacidade da empresa de obter lucros. A sua lucratividade, por sua vez, depende de um grande número de fatores, como a demanda por seu produto, o grau de concorrência que ela enfrenta, a quantidade de capital de que dispõe, o nível de sindicalização de seus trabalhadores, a fidelidade de seus clientes, os tipos de regulamentos governamentais, os impostos, e assim por diante. A função do analista fundamentalista é levar em consideração todos esses fatores para determinar quanto vale a ação de uma empresa. Se quiser usar uma análise fundamentalista para escolher uma carteira de ações, há 3 meios para isso. Um é fazer você mesmo toda a pesquisa, lendo os relatórios anuais das empresas, e assim por diante. Um segundo meio é confiar nos conselhos dos analistas de Wall Street. O terceiro é comprar um fundo mútuo que dispõe de um gerente que faz a análise fundamentalista e toma a decisão por você. A hipótese dos mercados eficientes. Existe outra maneira de selecionar as 20 ações de sua carteira: escolher a esmo, por exemplo, pregando a página de cotações do jornal na parede e lançando dardos contra ela. Pode parecer loucura, mas há uma razão para acreditar que isso não o levará muito longe do caminho. Essa razão é denominada hipótese dos mercados eficientes. Hipótese dos mercados eficientes é a teoria de que os preços dos ativos refletem todas as informações públicas disponíveis sobre o valor de um ativo. Para entender essa teoria, o ponto de partida é reconhecer que cada empresa cotada em uma bolsa de valores importante é atentamente acompanhada por muitos administradores de recursos, como as pessoas que gerenciam os fundos mútuos. Todos os dias, esses administradores monitoram notícias e fazem análises fundamentalistas para tentar determinar o valor da ação. O trabalho desses profissionais é comprar uma ação quando o preço é fixado abaixo do seu valor e vender quando o preço supera o seu valor. A segunda parte da hipótese dos mercados eficientes é que o equilíbrio de oferta e demanda estabelece o preço de mercado. Isso significa que, ao preço de mercado, o número de ações oferecidas para a venda é exatamente igual ao número de ações que as pessoas desejam comprar. Em outras palavras, ao preço de mercado, o número de pessoas que acham que a ação está supervalorizada equilibra o de pessoas que acham que ela está subvalorizada. No julgamento da pessoa típica presente no mercado, todas as ações estão corretamente valorizadas o tempo todo.
De acordo com essa teoria, o mercado de ações é informationally efficient, reflete todas as informações disponíveis sobre o valor do ativo. Os preços das ações mudam quando a informação muda. Quando são publicadas boas notícias sobre as perspectivas de uma empresa, o seu valor e o preço da sua ação sobem. Quando as perspectivas a respeito da empresa se deterioram, o valor e o preço caem. Mas, a qualquer instante no tempo, o preço de mercado é a melhor estimativa do valor de uma empresa com base nas informações disponíveis. Uma implicação da hipótese dos mercados eficientes é de que os preços das ações devem seguir um passeio aleatório, random walk. Isso significa que as variações dos preços das ações são impossíveis de serem previstas com base nas informações disponíveis. Se, a partir das informações disponíveis para o público, uma pessoa pudesse prever que o preço de uma ação iria aumentar 10% amanhã, então o mercado de ações estaria falhando ao incorporar essa informação hoje. Segundo essa teoria, só o que pode mudar os preços das ações são notícias que alterem a percepção que o mercado tem do valor da empresa. Mas as notícias devem ser imprevisíveis, do contrário, não seriam realmente notícias. Pelo mesmo motivo, as variações dos preços das ações devem ser imprevisíveis. Passeio aleatório, random walk, é o comportamento de uma variável cujas variações são impossíveis de prever. Se a hipótese dos mercados eficientes estiver correta, então há pouca objetividade em passar muitas horas estudando a página de negócios do jornal para decidir quais as 20 ações que serão acrescentadas à sua carteira. Se os preços refletem todas as informações disponíveis, ação alguma será uma compra melhor do que qualquer outra. O melhor que você pode fazer é comprar uma carteira diversificada. Estudo de caso. Passeios aleatórios e fundos de índice. A hipótese dos mercados eficientes é uma teoria sobre como os mercados financeiros funcionam. Essa teoria provavelmente não é completamente precisa, como veremos na próxima sessão. Há motivos para duvidar que os acionistas sejam sempre racionais e os preços das ações reflitam todas as informações disponíveis sobre seus respectivos valores de uma maneira racional, informationally efficient todo o tempo. Ainda assim, a hipótese dos mercados eficientes oferece uma descrição do mundo muito melhor do que se poderia pensar. Há fortes evidências no sentido de que os preços das ações, embora não sejam exatamente um passeio aleatório, random walk, estejam muito próximos disso. Por exemplo, você poderia sentir-se tentando a comprar ações que aumentaram de preço recentemente e a evitar as que tenham diminuído de preço recentemente, ou talvez o contrário. Mas estudos estatísticos mostraram que seguir tais tendências, ou resistir a elas, não leva a um resultado superior ao do mercado. A correlação entre o desempenho de uma ação em um ano e seu desempenho no ano seguinte é quase exatamente zero. Alguns dos melhores indícios favoráveis à hipótese dos mercados eficientes vêm do desempenho dos fundos de índice. Um fundo de índice é um fundo mútuo que compra todas as ações de um determinado índice de ações. O desempenho desses fundos pode ser comparado ao dos fundos mútuos gerenciados ativamente, em que um administrador profissional de carteiras escolhe ações com base em amplas pesquisas e alegada perícia. Essencialmente, um fundo de índice compra todas as ações, ao passo que os fundos ativos supostamente compram somente as melhores. Na prática, os administradores ativos normalmente falham ao tentar superar os fundos de índice e, com efeito, na maioria dos casos apresentam desempenho inferior. Por exemplo, no período de 10 anos encerrado em fevereiro de 2002, 82% dos fundos mútuos de ações deixaram de superar um fundo de índice que mantinha todas as 500 ações do índice Standard & Poor's 500. A maioria dos administradores ativos de carteiras oferece um retorno menor do que os fundos de índice porque negocia com maior frequência, incorrendo em maiores custos de transação, e cobra tarifas maiores como compensação por sua alegada perícia.
E o que dizer a respeito dos 18% dos administradores que efetivamente conseguiram superar o mercado? Talvez eles sejam mais inteligentes do que a média, ou apenas mais sortudos. Se houvesse 5.000 pessoas lançando moedas para o alto 10 vezes cada, cerca de 5 dessas pessoas, em média, tirariam cara 10 vezes. Essas 5 poderiam alegar ter uma excepcional habilidade em jogar cara ou coroa, mas teriam dificuldade para repetir o feito. De forma similar, há estudos mostrando que administradores de fundos que têm um histórico de desempenho superior normalmente não conseguem mantê-lo em períodos subsequentes. A hipótese dos mercados eficientes diz que é impossível superar o mercado. O acúmulo de muitos estudos dos mercados financeiros confirma que superar o mercado é, na melhor das hipóteses, muito difícil. E mesmo que a hipótese dos mercados eficientes não seja uma descrição exata do mundo, ela contém um forte elemento de verdade. Irracionalidade do mercado. A hipótese dos mercados eficientes admite que as pessoas que compram e vendem ações processam racionalmente as informações que têm sobre o valor subjacente da ação. Mas será o mercado de ações realmente tão racional? Ou será que os preços das ações às vezes se desviam das expectativas razoáveis quanto ao seu real valor? Há uma longa tradição sugerindo que as flutuações dos preços das ações são, em parte, psicológicas. Na década de 1930, o economista John Maynard Keynes sugeriu que os mercados de ativos são movidos pelos instintos animais dos investidores, ondas irracionais de otimismo e pessimismo. Na década de 1990, quando o mercado de ações atingiu níveis recordes, o presidente do Fed, Alan Greenspan, questionou se o boom poderia ser um reflexo de exuberância irracional. Os preços das ações caíram subsequentemente, mas se a exuberância dos anos 90 era irracional dadas as informações disponíveis na época, ainda é objeto de debates. A possibilidade de tais bolhas especulativas se deve, em parte, ao fato de que o valor de uma ação para o acionista depende não só do fluxo de pagamentos de dividendos, mas também do preço de venda final. Portanto, uma pessoa pode estar disposta a pagar mais por uma ação do que ela vale hoje, se acreditar que uma outra pessoa estará disposta a pagar ainda mais amanhã. Ao avaliar uma ação, você precisa estimar não só o valor da empresa, mas também o que outras pessoas pensarão que ela vale no futuro. Há muito debate entre os economistas sobre se as divergências em relação à formação racional de preços são importantes ou raras. Os que acreditam na irracionalidade do mercado indicam corretamente que o mercado de ações muitas vezes se move de maneiras que são difíceis de explicar na base de notícias que poderiam alterar uma avaliação racional. Os que acreditam na hipótese dos mercados eficientes indicam corretamente que é impossível saber o valor correto e racional de uma empresa, de modo que ninguém deve chegar apressadamente à conclusão de que qualquer avaliação específica seja irracional. Além disso, se o mercado fosse irracional, uma pessoa racional deveria ser capaz de se aproveitar disso, mas como vimos no estudo de caso anterior, superar o mercado é quase impossível. Notícias. Algumas lições da Enron. Quando muitos investidores perderam todas as suas poupanças no rescaldo do colapso da Enron, a racionalidade dos investidores no mercado de ações foi questionada. O comportamento dos investidores põe em dúvida a sabedoria de permitir uma escolha mais ampla dos fundos de aposentadoria privada. Depois do colapso da Enron, o Congresso está debatendo a limitação da quantidade de ações da própria empresa empregadora que os trabalhadores podem colocar em seus planos de aposentadoria privada. Os defensores desses limites, como os senadores Barbara Boxer e John Corzine, os veem como uma maneira de incentivar a diversificação e reduzir o risco. Seus oponentes, como a secretária do Trabalho Elaine Chao, afirmam que os limites violam a liberdade de escolha. Os economistas em geral acreditam que mais escolha é melhor, mas até eles reconhecem que na vida real há muitas exceções.
Oferecer um cigarro a quem está tentando parar de fumar, uma bebida a um alcoólatra em recuperação ou um chocolate a quem está de regime não é nenhum favor. Para a maioria dos economistas, os problemas ilustrados por esses exemplos são anomalias. Mas para um grupo, o dos economistas que estudam o comportamento humano, esses exemplos são centrais. Evidentemente, uma maior liberdade de escolha não é uma boa coisa quando as pessoas têm problemas de autocontrole. Em algumas situações de investimento, maior liberdade de escolha pode representar um perigo real. Dois professores de finanças, Brad Barber e Terence Odean, estudaram o desempenho de 66.465 famílias detentoras de contas de corretagem. As famílias que faziam transações menos frequentemente obtiveram retorno de 18% sobre seus investimentos, enquanto as que negociavam mais ativamente obtiveram 11,3%. Nas palavras de Barber e Odean, negociar pode fazer mal à saúde. Em um trabalho posterior, esses dois economistas financeiros investigaram quem eram as pessoas que transacionavam demais. E concluíram que um determinante importante da negociação excessiva era o sexo da pessoa. Psicólogos constataram de maneira consistente que os homens tendem a confiar demais em suas próprias habilidades. Barber e Odean descobriram que, em média, os homens realizaram 45% mais transações do que as mulheres. E descobriram ainda que esse excesso de transações reduziu o retorno líquido dos homens em quase 1%. Os psicólogos descobriram que os homens tendem a pensar que seu sucesso é resultado de suas próprias habilidades, não de pura sorte, e com isso tornam-se excessivamente confiantes. Não é difícil perceber como o excesso de autoconfiança pode criar bolhas, embora os negociadores frequentes saiam perdendo, na média, às vezes eles dão sorte. Se muitos tiverem sorte ao mesmo tempo, atribuirão esse sucesso à superioridade de suas habilidades e dobrarão as apostas. Isso força ainda mais o preço das ações para cima, levando a mais excesso de autoconfiança e a um aumento rápido e insustentável dos preços das ações. Se admitirmos a evidência de que os investidores têm dificuldades de autocontrole e tomam decisões ruins e apresentam autoconfiança excessiva, o que dizer da regulamentação dos mercados financeiros e das pensões? As conclusões dos economistas comportamentais sugerem que os planos de poupança controlados são bons tanto quanto os planos de pensão de benefícios e a Seguridade Social. A tendência, nos últimos anos, tem sido a de oferecer aos empregados uma maior gama de opções de aposentadoria. Mas se as pessoas não fazem boas escolhas quando deixadas por sua própria conta, isso pode não ser recomendável. Muitos empregados da Enron, da Global Crossing, da Lucent e da Nortel viram suas pensões evaporarem quando o preço das ações das empresas caiu. Se esses investidores tivessem carteiras mais diversificadas, hoje estariam dormindo bem melhor. Conclusão: este capítulo desenvolveu algumas das ferramentas básicas que as pessoas devem usar, e frequentemente usam para tomar decisões financeiras. O conceito de valor presente nos lembra que $1 no futuro vale menos do que $1 no presente e nos oferece uma maneira de comparar somas de dinheiro em diferentes pontos no tempo. A teoria da administração do risco nos lembra de que o futuro é incerto e de que as pessoas avessas ao risco podem tomar precauções para se proteger contra essa incerteza. E o estudo da valorização de ativos nos diz que o preço da ação de uma empresa qualquer reflete a expectativa quanto à sua lucratividade futura. Embora a maioria das ferramentas financeiras esteja bem estabelecida, existe maior controvérsia quanto à validade da hipótese dos mercados eficientes e a possibilidade de os preços das ações serem, na prática, estimativas racionais do verdadeiro valor de uma empresa. Racionais ou não, os grandes movimentos dos preços das ações que observamos trazem importantes implicações macroeconômicas. As flutuações do mercado de ações frequentemente andam de mãos dadas com flutuações mais amplas da economia.
Trataremos novamente do mercado de ações quando estudarmos as flutuações econômicas, mais adiante. Resumo. Como a poupança pode render juros, uma soma de dinheiro hoje é mais valiosa do que a mesma soma de dinheiro no futuro. Uma pessoa pode comparar somas em diferentes momentos usando o conceito de valor presente. O valor presente de qualquer soma futura é o montante que seria necessário hoje, dada a taxa de juros em vigor para produzir aquela soma futura. Por causa da utilidade marginal decrescente, a maioria das pessoas é avessa ao risco. As pessoas avessas ao risco podem reduzir o risco a que estão sujeitas por meio de seguros de diversificação e da escolha de uma carteira com menor risco e menor retorno. O valor de um ativo, por exemplo, de uma ação é igual ao valor presente dos fluxos de caixa que o proprietário da ação receberá, incluindo o fluxo de dividendos e o preço de venda final. De acordo com a hipótese dos mercados eficientes, os mercados financeiros processam racionalmente as informações disponíveis de modo que o preço de uma ação é sempre igual à melhor estimativa do valor subjacente da empresa. Mas alguns economistas questionam a hipótese dos mercados eficientes e acreditam que fatores psicológicos e racionais também podem afetar os preços dos ativos.